Olá! Hoje é 1º de novembro, começa agora o Radar FGV, podcast de notícias do Brasil e do mundo sob curadoria do FGV Notícias e comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. No programa de hoje, vamos falar sobre a discussão em torno da estratégia de segurança pública no Rio de Janeiro. Depois, a gente analisa o impacto do cashback previsto na reforma tributária na renda das famílias. E para terminar, uma reviravolta nos números do Bolsa Família. Podcast Radar FGV. Vamos começar então pelo Rio de Janeiro. Por lá, uma questão central sobre segurança pública voltou com força total para o centro do debate. Uma mega operação policial recente acabou reacendendo uma discussão que já é antiga. A guerra contra o crime organizado, do jeito que é feita hoje, está de fato funcionando? E essa é a pergunta que muitos especialistas estão fazendo. Essa abordagem de confronto direto está realmente conseguindo desarticular as facções criminosas? Ou será que é, como se diz, apenas enxugar gelo? Bom, no centro desse debate existem basicamente dois caminhos, né? De um lado, o modelo de confronto que a gente já conhece, baseado em muita força, táticas militares e que geralmente resulta em alta letalidade. Do outro lado, um modelo de inteligência, que foca em seguir o dinheiro, em investigar a fundo e em cortar a comunicação dos chefes de dentro dos presídios. E sobre isso, tem um ponto crucial levantado pela pesquisadora Joana Monteiro. Acho que a gente hoje tem grupos extremamente complexos, que têm um poder financeiro muito grande, e a gente ainda busca lidar com eles com o uso da força militar ao invés de investigação. A história não só do Rio de Janeiro, como da América Latina, é de enfrentamento desse problema através de uso militar. Não só o Rio é um histórico disso, por exemplo, o México é um histórico disso. Grande parte dos líderes das facções estão nos presídios, já estão presos. Esses comandos vêm de lá. O que a gente tem de política prisional? O que a gente como faz para isolar as pessoas, para o fato de que a gente no Brasil nem encarcerar as pessoas funciona para ter atividade criminosa. Eles seguem gerenciando suas atividades criminosas dentro do presídio. Quem reforça essa crítica é o professor Rafael Alcadipani, da FGV e AESP. Há quantos anos a gente vê o número de mortos apenas aumentando dos dois lados, né? De todos os lados aí, na verdade, não dos dois lados, mas de todos os lados dessa equação, né? Sem que a gente tenha uma retomada efetiva. Até a ONU já se manifestou sobre isso, pedindo investigações mais rápidas e eficazes. A conclusão de muitos especialistas é que o caminho precisa ser outro: focar em seguir o rastro do dinheiro, neutralizar o comando que vem de dentro das prisões e ocupar o território de forma estratégica. Ações que seriam mais eficazes e, o que é fundamental, menos letais. Agora a gente muda de assunto e vai para a economia. Uma novidade na reforma tributária promete ter um impacto direto no bolso de milhões de brasileiros. É o famoso cashback. A ideia, na verdade, é bem simples: devolver para as famílias de baixa renda uma parte dos impostos que elas pagam em produtos e serviços do dia a dia. E olha, o impacto disso pode ser bem significativo. Um estudo do FGV IBRE aponta que o cashback pode aumentar a renda mensal dessas famílias em, na média, 10%. A gente está falando de um benefício que deve chegar para quase 28 milhões de lares a partir de 2027. Mas um detalhe interessante é que esse impacto não vai ser igualzinho em todo o Brasil. No Centro-Oeste, por exemplo, o aumento na renda pode chegar a 12%, enquanto no Nordeste deve ficar na casa dos 8%. Mas por que essa diferença? Para explicar melhor essa diferença, o pesquisador Rafael Barbosa, do FGV IBRE, comentou com exclusividade aqui para o Radar FGV. Vou falar um pouco sobre o estudo que realizei junto com dois coautores, Glauber Nojosa e Francisco Mário Martins, sobre o ganho de renda das famílias pobres com o cashback tributário. Nós investigamos, já fizemos uma simulação de quanto que as famílias ganhariam com o cashback tributário se ele fosse implementado hoje, mantendo todos os mesmos incentivos que as famílias têm hoje para consumir. A gente dividiu o consumo das famílias, analisando a POF de 2017 e 2018, e conseguimos separar nos tipos de tributos que geram um ganho de cashback. Eles são os tributos essenciais, os tributos não essenciais e o imposto seletivo, que não gera nenhum tipo de cashback. Com isso, a gente conseguiu identificar, supondo que a reforma tributária seja plenamente implementada
hoje, qual seria o ganho de cashback que as famílias de renda mais pobre receberiam? A gente identificou que, em média, esse cashback tributário aumentaria em 10% a renda da família A, tá? E esse resultado ele tem diferenças entre as regiões. Para mais informações sobre isso, vejam o artigo que vai sair no blog do IPRE. Obrigado. E para fechar o nosso radar de hoje, vamos falar de um dos programas sociais mais conhecidos do Brasil, o Bolsa Família, que está passando por uma mudança bem surpreendente. A notícia é a seguinte: mais de 2 milhões de famílias deixaram de receber o benefício em apenas um ano. Com isso, o programa atingiu o menor número de beneficiários em anos. E aí, o que será que está acontecendo? Numa primeira olhada, isso até poderia parecer um sinal de enfraquecimento do programa, né? Mas a verdade é que os dados contam uma história bem diferente e muito positiva, por sinal. O principal motivo para essa queda no número de beneficiários é um só: emprego. E aqui vem o dado talvez mais impressionante. 6 em cada 10 novas vagas de trabalho com carteira assinada criadas neste ano foram preenchidas por pessoas que até então estavam no Bolsa Família. E o que possibilitou essa transição foi uma política-chave do programa, a chamada regra de proteção. Ela funciona como uma espécie de rede de segurança. A pessoa pode aceitar um emprego formal e continuar recebendo o benefício por um tempo, sem aquele medo de perder o auxílio de uma hora para outra. Isso dá a segurança que faltava para muita gente dar esse passo. Como resume o diretor do FGV Social, Marcelo Neri, esse movimento é um sinal claro de recuperação do mercado de trabalho. Se a gente olhar os últimos 12 meses, a renda do trabalho na metade mais pobre cresceu 9,8%, nos 10% mais ricos cresceu 2%. Então tem um crescimento de renda do trabalho, formal ou informal, expandindo, e a desigualdade está caindo. Então acho que são por bons motivos que o programa está diminuindo. A boa notícia é que a gente está vendo um resultado trabalhista mais forte na base da distribuição, isso, ou seja, diminuir a necessidade de Bolsa Família em troca de uma renda e possivelmente a mais estável. Obviamente a economia está sob vários estresses, tarifácio, juros altos, etc., mas até agora o mercado de trabalho entre os pobres brasileiros, que são os beneficiários de Bolsa Família, tem evoluído de uma maneira bastante surpreendente. Bom, esses foram os destaques do nosso radar de hoje. A gente viu como o debate sobre a segurança pública no Rio de Janeiro aponta para um foco maior em inteligência. Falamos também sobre como o cashback da reforma tributária pode aliviar o peso dos impostos para milhões de famílias. E, por fim, vimos como o Bolsa Família tem funcionado como uma importante ponte para o emprego formal. São temas que mostram transformações importantes em curso no país e que, com certeza, vão continuar no nosso radar nas próximas semanas. Esse foi o Radar FGV de hoje. Voltamos semana que vem com mais notícias. E não perca, de segunda a sexta, o Radar Drops na sua plataforma de áudio favorita. Até lá!